Olá, bom dia, graça e paz. Estou aqui nessa manhã querendo compartilhar com você um pouco sobre a palavra de Deus e o que eu pude aprender na manhã desse dia ao estar tendo o meu devocional diário. Depois de termos tido uma vigília ontem à noite, onde fomos até a meia-noite e acordamos hoje pela manhã e Deus me deu esta graça de poder ouvir a sua voz por intermédio da sua palavra. Antes de ler esta palavra, eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome precioso por este dia que o Senhor já nos tem feito contemplar. Pela noite que passou, pelo pão, pelo café, pelo alimento que o Senhor nos deu. E acima de tudo, Senhor, pela palavra que é o alimento que sustenta a nossa alma. Em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que ouvirão essa palavra, que o Senhor esteja abençoando de uma forma preciosa a vida de cada um dos seus servos e daqueles que ouvirão e serão edificados por meio dela. Obrigada por tudo, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero ler um texto aqui em Deuteronômio 5, versículo 28 e o versículo 29. Quando Moisés, o escritor deste livro, ele estava relembrando o povo de Israel que estavam caminhando em direção à terra prometida. E aqui ele está relembrando o povo do que Deus havia dito. E o texto ele fala sobre algo muito importante, da qual chamou muito a minha atenção nesta manhã. O tópico aonde está arrolado este texto diz o seguinte, que Moisés, o mediador entre Deus e o povo. Sabemos o quanto Moisés foi importante na nação de Israel e como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. E o texto, queridos, ele fala assim, Deuteronômio 5, 28. Ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bens lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, como eu já disse anteriormente, ela chamou muito minha atenção. Neste ponto, quando o Senhor Deus, ele fala que ouviu as palavras que o povo havia dito a ele. E o Senhor, ele elogia a nação de Israel pelas palavras que eles haviam pronunciado, ao ponto dele dizer que eles haviam falado muito bem, palavras que saíram perfeitamente dos seus lábios. Isso, por vezes, Israel fazia. Muitas vezes eles se levantavam contra Moisés, que era o seu guia, eles se levantavam contra o próprio Deus, questionando, murmurando, reclamando. Mas sempre que eles se arrependiam e eles clamavam ao Senhor Deus, ele os ouvia e atendia o clamor daquele povo. E aqui o Senhor Deus está dizendo que quando eles falaram muito bem. Palavras bonitas. Palavras que soaram bonitas nos ouvidos do Senhor Deus. Porém, o texto ele não fica somente aqui. O Senhor Deus ele continua falando. Ele gostou das palavras que saíram dos lábios do povo. Porém, ele diz uma coisa muito interessante que deve chamar
a tua atenção, como chamou minha atenção também, quando o Senhor Deus, Ele diz com um pesar, Ele fala, quem dera que eles tivessem tal coração. Ou seja, quem dera que eles falassem tudo o que falaram e de fato vivessem todas essas palavras que foram tão bonitas, que eles de fato colocassem isso no coração e que eles temessem e guardassem essa palavra em todo tempo. O que significa então essa palavra em todo tempo? Porque eles eram instáveis. Por um momento eles estavam bem diante de Deus, mas à frente estavam murmurando contra Deus. Eles não tinham uma firmeza real na presença do Senhor. Por um tempo estavam vivendo de uma forma que agradava ao Senhor. E mais à frente esqueciam de tudo o que Deus havia feito. E o que eles faziam, se de fato obedecessem e fizessem realmente como o Senhor desejava, eles estariam fazendo bem para eles mesmos, para os seus filhos, para sempre. O Senhor Deus queria que Israel guardasse e temesse a sua palavra e vivessem para sempre, passando esse conteúdo à frente, levando os seus filhos e a sua geração a amarem a Deus e a temerem a sua palavra. Trazendo para a nossa realidade, nós como cristãos, será que em algum momento nós também não agimos assim? Nós pronunciamos palavras bonitas, palavras que muitas vezes até convencem as pessoas que estão à nossa volta. E até o Senhor Deus pode dizer, poxa, Daniele, você está falando muito bem, mas que pena que não é real. Porque são palavras, só está saindo, mas você não está fazendo aquilo que você está dizendo. Sabe, amados, uma das coisas que Deus, Ele deseja que façamos é que nós, de fato, honremos a Ele, não só com os nossos lábios, mas de coração, amando-o, obedecendo-o e seguindo fielmente o que Ele fala. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Ele diz que nós seríamos os seus discípulos se nós fizéssemos o que Ele nos manda. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Que nós obedeçamos a sua palavra. Que nós vivamos realmente, em todo o tempo, aquilo que a gente tem falado com a nossa própria boca. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que você reflita nessa palavra, como eu tive a oportunidade de refletir hoje e senti no meu coração o desejo de compartilhar com você essa palavra. Que Deus abençoe você, onde quer que você esteja, que você ouça essa palavra e seja grandiosamente edificado. Mais uma vez eu estarei orando com você. Pai, eu quero te louvar pelo dom da salvação por meio do teu Filho Jesus. Eu quero te exaltar pela palavra que é fiel e verdadeira. E eu quero agradecê-lo pelos teus benefícios que são derramados sobre nós todos os dias. Em nome de Jesus, que possamos ter um lindo e abençoado dia. Que os nossos passos sejam guiados por Ti. Que as nossas mãos sejam fortalecidas pelo poder da Sua palavra. Deus, eu exalto a Ti com toda a intensidade do meu ser e oro, não só por mim, mas por todos aqueles que serão abençoados por intermédio desta palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, o meu Salvador, eu oro e agradeço para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Um grande abraço.